Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto muito interessante, onde ele nos fala da adição e subtração de frações algébricas. Inicialmente nós temos que saber quando que uma fração qualquer é dita algébrica. Bem, uma fração é chamada de algébrica quando aparece no seu denominador, ou seja, na parte de baixo, pelo menos uma letra. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui duas frações algébricas e nesse segundo também temos duas frações algébricas. Sendo que, se você reparar bem, não existe letra nesses numeradores que é a parte de cima. Gente, a obrigação para ser algébrica sempre é você olhar para a parte de baixo, não a de cima. Sendo assim, de repente, na parte de cima nós poderemos ter ou não partes literais, ou seja, nós poderemos ter ou não letras no seu numerador, tá? Mas o mais importante é que sempre tenha letra no seu denominador. Agora, como é que a gente faz para, de repente, resolvermos a adição, no caso, né, a soma, entre duas frações ou mais? Bem, o princípio básico é que elas possuam, no caso aqui, o mesmo denominador. E como é que a gente faz, de repente, para reduzir ao mesmo denominador? Nós temos que utilizar o nosso amigo MMC. Reparem que na primeira fração o denominador é igual a 2A e na segunda fração o denominador é igual a x. Como são dois valores totalmente diferentes, o MMC entre eles é só você fazer a junção deles. Ou seja, é você juntar esses dois valores em um só. Então, se eu tenho 2A e o x, nós temos aqui 2AX. Sempre lembrando que quando você tem números e letras juntos, sem que haja entre eles um sinal de adição ou de subtração, saiba que, embora não apareça, tá? Aqui entre eles existe sempre a multiplicação. E aí o que acontece? Para que a gente possa transformar de repente então essas frações no mesmo denominador, simples. Você vai utilizar esse MMC como sendo o novo denominador para cada fração. Então, olha só, eu tenho 2AX, a primeira fração ficará com 2AX, assim como também a segunda fração ficará com 2AX em cada um dos seus denominadores. Em seguida, reparem, desse 2AX, se eu tirar o 2A, que é o valor do denominador anterior, tiro 2A, sobra x. Por isso que veio x aqui em cima juntamente com o numerador. A mesma ideia eu vou utilizar para a segunda fração. Então, reparem comigo. De 2AX, se eu tirar aqui o x, me sobra 2A. Por isso que eu vou pegar esse numerador, que é 3, e multiplicar por 2A. Então, pessoal, quando você faz esta separação, esse valor que fica em cima de cada numerador, você irá resolver a multiplicação entre eles. Então, reparem que 5 vezes x, 5x. Bacana? 3 vezes 2a, 3 vezes 2, 6. E o a se repete, ficando então igual a 6a. Agora sim, olha só, você conseguiu transformar as duas frações iniciais que antes possuíam denominadores diferentes, agora elas são duas frações onde os denominadores são iguais. Beleza? Sendo eles iguais, então, você irá repetir na resposta final, por exemplo, tá? E resolver a adição entre os numeradores. Então, nós temos 5x mais 6a, igual a 5x mais 6a aqui em cima. Agora eu te pergunto, nós deveremos resolver essa adição? Te respondo, não. Por que não? Porque a adição ela só será resolvida ou será realizada quando os seus elementos, os seus monômios, representarem termos semelhantes. E o que são termos semelhantes? São elementos que possuem a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra, o que não acontece aqui em cima. Até porque no primeiro elemento a parte literal é x, no segundo elemento a parte literal é a. Devido ao fato de elas serem diferentes, a gente não resolve essa adição. Faz o que então? Nada. Deixa do jeito que está aqui
e essa será a nossa resposta final. Portanto, então, a adição entre essas duas frações irá me dar o quê? Irá me dar 5x mais 6a dividido por 2ax. Agora, no nosso segundo exemplo, que também trata de subtração, eu vou te mostrar uma outra situação em relação aos denominadores. Que situação é essa? De repente, nós conseguimos, no caso, fatorar o denominador. Sempre que for possível fatorar um ou mais denominadores, façam isso, pessoal. Até porque essa fatoração ela vai te auxiliar muito no teu IMC. Por quê? Veja bem, se eu analisar esses dois elementos, é lógico que a gente, olhando assim a olho nu, eles são totalmente diferentes. Mas esse 2a menos 2, ele pode ser fatorado utilizando a fatoração pelo fator comum em evidência. Se de repente você não sabe ou não lembra o que é fatoração e como a gente faz para fatorar, nós temos aqui no nosso conjunto de videoaulas algumas aulas sobre esse assunto de fatoração, tá? Então depois, quando você tiver tempo, dê uma olhada lá, assista, para que você consiga entender o que eu vou te explicar aqui. Então, 2a menos 2, o que acontece? O fator comum em evidência é um número ou uma letra que se repete em todos os elementos dessa expressão algébrica. Nesse caso, eu tenho 2a menos 2. Repare que nesses dois elementos me aparece o número 2. Sendo assim, então, esse número 2 é o fator comum em evidência. Sendo ele fator comum, reparem, se eu dividir 2a por 2, me sobra como resultado a. Menos, porque aqui é menos. Se eu dividir 2 por 2, o resultado é 1. Então, a fatoração dessa expressão equivale a 2a menos 1. E agora, olha só a parte legal. Quando a gente fatorou e apareceu 2a menos 1, aqui também já tem o a menos 1. Então, quando você tiver elementos repetidos no teu MMC, o que acontece? Você irá considerá-lo apenas uma vez. Sendo assim, eu vou multiplicar todos os fatores de todas as multiplicações em relação aos seus denominadores. Então, olha só, pessoal, eu tenho 2a menos 1, a menos 1. Basta eu colocar, então, como MMC, 2 que multiplica a menos 1. Até porque esse fator a menos 1, ele já se repete. Bacana? Agora, como é que a gente faz a redução para o mesmo denominador? Até porque, pessoal, para que a gente consiga resolver a subtração entre duas frações ou mais, a ideia para resolvê-las é idêntica à da adição. Quer dizer, eu tenho que jogar essas duas frações para o mesmo denominador. Então, o novo denominador será idêntico ao valor que você encontrou para o seu MMC. Por isso que aqui, ó, em cada um deles, nós temos 2 que multiplica a menos 1. Em seguida, depois que você achou o novo denominador, você vai pegar esse denominador e dividi-lo pelo denominador anterior. Então, acompanhe aqui comigo. Dividindo 2 que multiplica a menos 1 por 2 que multiplica a menos 1, devido ao fato de eles serem valores iguais, a divisão sempre é igual a 1. Beleza. Dividindo 2 que multiplica a menos 1 por a menos 1, essa parte igual esquece. Então, só vai me sobrar o 2, por isso que eu coloquei o 2 aqui em cima no numerador. Quando você faz essa divisão, pessoal, não se esqueçam que o resultado que você encontra para ela, automaticamente, será o resultado que eu vou multiplicar cada numerador. Tá bacana? Em seguida, vejamos. Depois que eu achei, então, esses resultados de azul, vamos fazer a distribuição multiplicativa. Então, olha lá. 1 vezes 3a, 3a. 1 vezes 1, 1. 3a mais 1 ficará o novo numerador da primeira fração. Vamos para a segunda. Menos, então aqui repete o menos. 2 vezes a, 2a, mais 2 vezes 1 é 2. Então, nós temos agora esta subtração entre as duas frações. Bacana! Como, então, esta subtração possui o mesmo denominador, nós iremos repeti-la aqui no final. Mas, olha só, na segunda fração, ela tem o seu sinal sendo negativo. E esse sinal de negativo, pessoal, ele vai interferir no resultado
de cada elemento pertencente a esse numerador. Como assim, professor? Reparem, menos com mais, menos 2A, menos com mais, menos 2. Muito cuidado que muitos alunos, muita gente na verdade erra isso, por quê? Porque de repente considera o negativo só para o primeiro elemento. E não é verdade, pessoal. Esse negativo vale para os dois elementos, tá bom? Você tem que distribuir com cada elemento dentro do seu numerador. E aí nós temos que resolver em seguida esta subtração ou adição, tanto faz, entre termos semelhantes. Então, reparem, 3A menos 2A, opa, tu tem 3A menos 2A, vai ficar 1A somente. Mais 1 menos 2, 1 menos 2 é igual a menos 1, pois quando você tem a subtração de valores diferentes, aliás, com sinais diferentes, você subtrai os seus valores numéricos, 2 menos 1 é 1, e você considera o sinal no maior desses valores numéricos. Como 2 é maior do que 1 e esse 2 é negativo, automaticamente, então, a tua resposta será negativa. Portanto, o resultado dessa subtração no numerador me dá como resultado A menos 1. Só que o denominador eu vou repeti-lo. E aí o que acontece? Olha só que coisa legal. Esse A menos 1 de cima, tá? É igual ao A menos 1 que está aqui embaixo. Sendo iguais esses valores e o de baixo está separado por multiplicação, nós podemos cancelar o de cima com o de baixo. Se eu cancelei o valor aqui em cima e não sobrou ninguém, automaticamente a gente coloca o número 1 como sendo o seu coeficiente. E embaixo só sobrou 2, portanto, então, a nossa resposta final é igual a 1 sobre 2 ou meio. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula, que tratou, na verdade, né, de adição e subtração de frações algébricas, onde, inicialmente, eu te mostrei como reconhecer uma fração algébrica e, em seguida, qual é a propriedade ou qual é a regra que a gente utiliza para resolver a adição entre frações, assim como também a subtração entre frações. Lembrando que o que existe de comum entre as duas é a utilização do MMC em relação aos seus denominadores. Perfeito, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!